caros alunos do nosso curso DP6. Vamos continuar o estudo da legislação penal especial, hoje tratando inicialmente da Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha. Nós sabemos que esta lei surgiu com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do mandamento constitucional do parágrafo 8º do artigo 226. Vejam que há também toda uma legislação internacional, uma preocupação dos estados internacionais em se coibir, em se proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Pessoal, importantíssimo, o conceito do que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, nós vamos extrair do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Diz o artigo 5º, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial. Então, estas são as formas de violência consideradas pela Lei Maria da Penha: morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Para efeitos desta lei, qual é o âmbito de incidência da Maria da Penha? Inciso 1º do artigo 5º. Vai incidir a lei no âmbito da unidade doméstica, esta compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive aquelas pessoas esporadicamente agregadas, a exemplo do empregado doméstico. Então, a unidade doméstica é entendida como um espaço onde as pessoas convivem de forma permanente, com ânimos de permanência, porém podem ou não ter vínculos familiares, já que é comum, é natural que hajam pessoas esporadicamente agregadas ao núcleo doméstico. Já no âmbito da família, considerada também para os efeitos de aplicação da Lei Maria da Penha, a família é compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, um conceito bastante elastecido de família, incluindo as pessoas que se consideram aparentadas. Vejam que no caso da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito da família, entendeu-se ser possível a incidência da lei em relação a uma ofensora mulher, mãe da vítima. O STJ já aplicou a Lei Maria da Penha em caso envolvendo mãe e filha, constatado que foi, neste caso concreto, nesta hipótese, um estado de vulnerabilidade desta filha decorrente de uma relação de poder e submissão. Então, é importante que saibamos, a Lei Maria da Penha pode ser sim aplicada a uma relação entre duas mulheres, a exemplo de uma relação homossexual feminina, numa relação entre duas irmãs ou numa relação entre mãe e filha, podendo haver esta aplicação quando houver uma situação de vulnerabilidade, uma situação em que há uma relação de poder e de submissão por uma parte, em razão do gênero feminino. Então, aqui eu trago o julgado do STJ e sugiro a vocês posteriormente a leitura da ementa deste julgado. Também vai aplicar a Lei Maria da Penha, também vai se aplicar a Lei Maria da Penha, vai incidir em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva
ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Pessoal, coabitação é morar junto, morar sob o mesmo teto. Notem que, havendo uma relação íntima de afeto, ainda que as partes não mais convivam, não mais mantenham essa relação e que nunca tenham coabitado, morado na mesma casa, isto não é óbice para a incidência da Maria da Penha. O exemplo mais claro que nós temos aqui é dos namoros, ou a hipótese de uma agressão ocorrida durante o namoro, uma relação íntima de afeto, independe de coabitação, de morarem no mesmo lar, ou ainda uma relação entre ex-namorados, desde que o motivo da violência esteja relacionado a este término, a este relacionamento afetivo que tiveram. Vejam que, conforme o parágrafo único, as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, razão pela qual, numa relação homossexual entre duas mulheres, é plenamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez constatada a vulnerabilidade. Bom, pessoal, eu trago aqui outros julgados do STJ, sugiro a leitura das emendas. Importante destacar que a violência doméstica contra a mulher consiste numa das formas de violação aos direitos humanos, está lá expresso no artigo 6º da lei. Para fins de aplicação da Maria da Penha, dispensa-se, conforme eu ressaltei, a coabitação, desde que a violência esteja relacionada a uma situação, a uma relação íntima de afeto. Uma vez presentes a vulnerabilidade, a hipossuficiência ou a fragilidade da mulher, nós teremos a aplicação da lei. E notem que esta situação de vulnerabilidade, hipossuficiência e fragilidade são circunstâncias presumidas no âmbito da Lei Maria da Penha. Trata-se, por óbvio, de uma presunção relativa, uma presunção que pode ceder, que pode cair com prova em contrário, mas há uma presunção de que a mulher, numa relação que envolva violência doméstica ou familiar, é o polo hipossuficiente, é o polo mais vulnerável, é o polo com maior fragilidade. Vamos ver no artigo 7º da lei as 5 formas de violência. A violência física, propriamente dita, a violência psicológica, que provoca abalo, dano emocional, a violência sexual, a violência patrimonial, que consiste na subtração, na retenção ou na destruição de bens desta mulher, e a violência dita moral. Em regra, nós vamos ter aí os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. A injúria, sem dúvida nenhuma, é a mais recorrente. Outro artigo muito importante da Lei Maria da Penha, que nós devemos destacar, é o artigo 16 da lei, que vai estabelecer, quanto ao procedimento, a possibilidade de se retratar a mulher da representação oferecida, desde que essa retratação da representação ocorra antes do recebimento da denúncia em uma audiência especialmente designada para este fim, geralmente uma audiência chamada de audiência de justificação ou de retratação. Do que nós estamos falando? Alguns crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Exemplo, a ameaça, artigo 147 do Código Penal. Então, o marido ou ex-marido chega até a mulher e diz pessoalmente, ou manda uma mensagem, ou telefona, ou manda um recado dizendo: se você ficar com outro, eu vou te matar. Ou então, se você romper comigo, você vai se ver, algo de muito ruim vai acontecer com você. São exemplos de ameaças, é um crime corriqueiro no âmbito da Lei Maria da Penha. O crime de ameaça somente se procede mediante representação. É necessário que a vítima vá até a delegacia de polícia e informe do seu desejo de promover a persecução penal contra o autor dessa ameaça. O prazo decadencial para o oferecimento desta representação, que permitirá ao Ministério Público oferecer a denúncia, é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva. Passados estes 6 meses, a partir do conhecimento da autoria do delito, nada mais poderá ser feito, opera-se a decadência do direito de representação.
Então vejam, se é uma hipótese de um crime condicionado à representação, a ação penal depende da representação da vítima. A vítima foi até a delegacia de polícia e representou: quero processar em razão da ameaça sofrida. Porém, passado algum tempo, estas partes se reconciliam, entende-se ali, a esposa perdoou o marido ou ex-marido, entende-se que aquela ameaça foi um blefe, foi proferida num momento de raiva, de discussão, que não teria realmente nenhuma possibilidade de se concretizar, e aquela vítima então diz: não quero prosseguir com a ação penal. Isto é possível? Sim. E é justamente para este fim que nós temos o artigo 16, esta possibilidade de se retratar da representação oferecida. E esta retratação somente pode ser feita em audiência perante o juiz, perante o promotor, né, o representante do Ministério Público, a vítima muitas vezes acompanhada de um defensor público ou de um advogado, e é necessária a presença do magistrado, do Ministério Público, é necessária esta audiência justamente para se aferir a motivação da vítima, o que a leva a desistir da ação penal. São motivos efetivamente legítimos? De fato houve uma reconciliação, as partes estão bem, não há qualquer ameaça mais pairando sobre a vida ou a integridade física daquela vítima? Ou ela está sendo coagida a desistir da ação penal? Ela está sendo pressionada a desistir, ela está sofrendo ameaças ainda mais graves, ela está inserida num ciclo de violência doméstica que se perpetua e do qual ela não consegue se desvincular. É uma vítima que depende deste marido, depende deste companheiro financeiramente, não tem condições de seguir a vida, né, de forma independente, autônoma, enfim. Todas essas circunstâncias serão analisadas pelo magistrado e pelo Ministério Público, não se permitindo, né, se conscientizando a vítima de que é necessário muitas vezes se prosseguir com a ação penal, ainda que as partes tenham se reconciliado, sobretudo pelos fins pedagógicos que se pretende atingir, né, com a quebra destes ciclos de violência doméstica que são extremamente corriqueiros. Então, é necessário esta audiência, é necessária e só pode ser feita antes do recebimento da denúncia, já que a violência doméstica e familiar contra a mulher tem uma série de nuances e o Estado, nesta preocupação de coibir crimes violentos, deve atentar para as razões pelas quais a mulher está desistindo desta ação penal por ameaça. É o exemplo mais corriqueiro de hipótese de retratação no âmbito da Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, o crime de ameaça. Pessoal, vamos destacar também o artigo 19, que trata das medidas protetivas de urgência. Vamos ver que estas medidas protetivas serão concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da própria ofendida. Então, notem que o delegado de polícia, a autoridade policial, não faz pedido, requerimento de medida protetiva. A autoridade policial vai reduzir a termo o pedido da própria ofendida. Estas medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato àquela vítima, independentemente de prévia oitiva das partes ou de manifestação do Ministério Público, e visam a resguardar a vítima de violência doméstica e familiar. Estas medidas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa e podem ser a qualquer tempo substituídas por outras de maior eficácia ou revogadas quando se verificar que não fazem mais a sua função, que não há mais necessidade, que as partes reconciliaram, que não há mais o intuito ou a necessidade de se proteger a vítima ou familiares desta. Vejam aqui que o parágrafo 3º diz que poderá o juiz, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Descumprimento de medida protetiva, assunto importante para a sua prova.
Quando houver o descumprimento da medida protetiva, o magistrado pode aplicar outra medida mais gravosa, pode inclusive decretar a prisão preventiva, que é uma medida extrema de restrição da liberdade, e o infrator, aquele que descumpre a medida protetiva, também estará em curso no tipo penal previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então vejam que este tipo penal relativo ao descumprimento da decisão judicial que concede medidas protetivas foi introduzido no nosso ordenamento neste ano de 2018 pela Lei 13.641, de maneira que passa a ser crime a conduta de descumprir decisão judicial que decreta medida protetiva. Antes do advento da Lei 13.641, não se considerava crime a conduta de desobedecer a medida protetiva. Entendia-se que o agente não incidia no tipo da desobediência, lá do 330 do Código Penal, não havia uma previsão legal específica quanto ao descumprimento da medida protetiva e entendia-se que outros elementos, outras formas poderiam ser utilizadas para sancionar aquele agente que descumpria a protetiva, a exemplo da decretação da prisão cautelar, da prisão preventiva, a fixação de outras medidas, mais gravosas, enfim. Não, então, portanto, antes da Lei 13.641, não havia crime na conduta de descumprir medida protetiva. Este era o entendimento pacífico no âmbito dos nossos tribunais. Porém, agora, com a alteração legislativa, nós vamos ter a prática de crime por aquele que descumpre a protetiva. Além de praticar um novo crime, estará sujeito a sofrer medidas protetivas mais graves, inclusive a prisão cautelar, a prisão preventiva. Ok, pessoal? Então, nós temos dois panoramas aqui. Quando se trata do descumprimento de medida protetiva, nós temos um marco temporal, antes ou depois da Lei 13.641 de 2018. Antes da lei, não havia crime. Após a lei, incide no 24A. Percebam, então, que se trata de uma novatio legis impejus, ou seja, traz uma situação mais gravosa para os acusados, de maneira que somente poderá incidir aos descumprimentos de medida protetiva a partir da vigência da nova lei, que se deu em 4 de abril de 2018. O artigo 24A necessariamente é praticado na forma dolosa, o descumprimento da medida protetiva deve ser um descumprimento intencional, doloso, e este agente deve ter sido previamente intimado dessas protetivas. Ele deve ter conhecimento do que ele não pode fazer. Então, se existe uma medida protetiva de proibição de contato ou aproximação, e este indivíduo, sabendo que não pode se aproximar ou manter contato por qualquer meio com a vítima, liga, vai até a casa, manda o WhatsApp, entra em contato pelo Facebook, não pode, está proibido por força da medida protetiva. Sabendo desta restrição, incidirá no 24A. Vejam que o sujeito ativo poderá ser tanto homem quanto mulher, já que a mulher também pode sofrer a medida protetiva, pode estar sujeita à medida protetiva. O sujeito passivo não é a vítima de violência doméstica, e sim o Estado, porque nós temos aqui um tipo especial de desobediência, um crime de desobediência na forma especial, desobediência à medida protetiva. Pode ser praticada por ação ou omissão, essa desobediência, por omissão quando a medida protetiva obrigar a um fazer. Se o indivíduo deixa de fazer o que está obrigado pela decisão judicial, pratica o crime por omissão. Notem que há reserva de jurisdição na imposição das protetivas, isto é, não há medida protetiva estabelecida por promotor ou por delegado, somente por ordem judicial.
a ação penal é pública e incondicionada e a prática do crime independe da competência do magistrado que deferiu as protetivas, já que as protetivas podem ser também deferidas por um juiz cível, de competência cível. Não importa a competência do juiz que deferiu a medida protetiva. Na hipótese de prisão em flagrante, pessoal, isso com certeza vai cair muito nas provas de concurso. Não poderá ser arbitrada a fiança pela autoridade policial. Somente o magistrado, ou seja, a autoridade judicial, poderá conceder fiança nessas hipóteses de incidência do 24A. Trata-se aqui de uma clara exceção ao artigo 322 do Código de Processo Penal. Isto porque o 322 do CPP estabelece que o delegado conceda fiança para os crimes, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Nestas hipóteses, o delegado de polícia, a autoridade policial, poderá fixar fiança. E notem que o crime do 24A, pela sua pena abstratamente cominada, permitiria, em tese, a fixação da fiança pela autoridade policial. No entanto, por expressa previsão legal, não se aplica o 322 do CPP. Delegado não pode fixar fiança nas hipóteses do 24A de descumprimento de medida protetiva. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Examinador adora uma exceção e isto com certeza vai cair na sua prova. Aqui eu trago os julgados que tratavam do descumprimento de protetiva antes do advento da Lei 13.641, não configurava o crime de desobediência do 330. Havia e continua havendo a possibilidade de prisão preventiva diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas. Outro entendimento jurisprudencial importante: não é possível a aplicação dos princípios da insignificância ou da bagatela imprópria no âmbito das relações domésticas familiares. Violência doméstica e familiar contra a mulher, portanto, não se cogita nem do princípio da insignificância, nem da bagatela imprópria, que é aquele princípio que vai informar que a punição torna-se desnecessária, apesar de ter-se um fato típico, ilícito e culpável. Muito se argumenta, em termos defensivos, em especial quando o casal se reconcilia, que a punição não seria mais necessária, que aquele réu, embora tenha praticado um fato típico, ilícito e culpável, por já estar reintegrado à família, por não haver mais qualquer questão envolvendo as partes, que desejam inclusive superar o passado, que o Estado, ao punir este agente, estaria se imiscuindo de forma muito grave e intensa na vida particular, na intimidade das pessoas. Este argumento defensivo, apesar de constantemente veiculado nas petições, vem sendo rechaçado pela jurisprudência. Então, para fins de prova objetiva, sigam o entendimento jurisprudencial, no sentido de que não é possível aplicar-se a bagatela imprópria no âmbito da Lei Maria da Penha, já que muitas vezes acaba se perpetuando ciclos de violência ao se consentir com este tipo de conduta, ok, pessoal? Então, aqui outro julgado, desta vez do STF, acerca da não incidência da insignificância na Lei Maria da Penha. Pessoal, reconciliação do casal, portanto, não afasta a tipicidade da conduta. É errado, é equivocado aplicar-se, segundo a nossa jurisprudência, a bagatela imprópria quando há reconciliação do casal. Crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, a ação penal pública será incondicionada. Pessoal, nós sabemos que as lesões corporais leves ou culposas, lá do 129 do Código Penal, somente se procedem mediante representação. As leves e culposas, 129 caput, somente por representação. No entanto,
quando se tratar do 129, parágrafo 9º, que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que a lesão seja leve, nós não falaremos de ação penal condicionada à representação. A ação penal sempre será pública e incondicionada quando envolver lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito da violência doméstica ou familiar, ok? Palavra da vítima é de especial importância, deve ser considerada pelo magistrado como de especial valor, visto que, no mais das vezes, estes crimes ocorrem longe dos olhos das testemunhas. Por óbvio que esta palavra não pode ser absolutamente isolada no caderno processual, deve ser corroborada ou confortada por outros elementos de prova. Julgamento importante por parte do STJ em recursos especiais repetitivos, o tema 983, foi fixada a tese pela terceira seção do STJ, no sentido de que a condenação por violência doméstica contra a mulher pode incluir dano moral mínimo, mesmo sem prova específica. Havendo pedido expresso dessa condenação por dano moral, considera a jurisprudência que a violência doméstica ou familiar contra a mulher gera um dano in re ipsa, ou seja, o simples fato de sofrer esta violência já gera um dano àquela mulher. É desnecessária a prova efetiva deste dano, a extensão ou a profundidade. O merecimento à indenização é íncito à condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano é in re ipsa, segundo o STJ, razão pela qual não há necessidade de se provar a profundidade ou extensão do dano ou eventual valor. Havendo um pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, haverá esta condenação nos danos morais, considerando se tratar de dano in re ipsa. Súmulas do STJ sobre a Lei Maria da Penha. Desnecessário dizer que são importantíssimas para sua prova. Temos aí várias súmulas recentes, a 536, a 542, que trata da lesão corporal, da ação penal, que acabamos de falar, a 588, a 589, que fala da inaplicabilidade da insignificância, e a 600, que fala da dispensabilidade, ou seja, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Sugiro fortemente que leiam estas súmulas porque vão cair na sua prova. Bom, pessoal, vamos cuidar agora de um importante diploma legislativo, o Estatuto do Desarmamento. Certamente também haverá questões na sua prova acerca dos crimes de posse, de porte de arma de fogo, ok? Vamos primeiro analisar o artigo 12, trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Vamos fazer aqui uma marcação ao verbo posse, arma de fogo de uso permitido. Significa, qual é a conduta? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável pelo estabelecimento ou empresa. Então, notem que o crime é de posse e este crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido abrange a arma de fogo propriamente dita, o acessório e também a munição. Vejam que há um chamado elemento espacial do tipo penal. Isto quer dizer que o crime deve ser cometido no interior da residência ou dependência desta residência. O que é dependência? Garagem, quintal, varanda, edícula são dependências da residência. Ou ainda, outro elemento espacial,
local de trabalho, desde que o indivíduo seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, um funcionário que vai até o seu local de trabalho com uma arma e lá guarda esta arma, apesar de estar num ambiente, num recinto fechado, no seu local de trabalho, este funcionário, por não ser o titular ou responsável legal do estabelecimento, não incide nas penas do artigo 12, e sim nas penas do 14, que nós vamos estudar daqui a pouco, o porte, que é um crime mais grave. Este crime, o do artigo 12, é uma infração de de médio potencial ofensivo e, por este motivo, vai admitir a suspensão condicional do processo, o sursi processual. Então, crime de médio potencial ofensivo. Atenção! Para o STJ, não se considera como local de trabalho para fins de aplicação do artigo 12 o táxi para o taxista, nem se considera local de trabalho o caminhão para o caminhoneiro ou o carro para o motorista profissional. Estes indivíduos que estiverem com uma arma de fogo, acessório ou munição no interior do carro ou do caminhão serão responsabilizados pelo porte de arma de fogo, já que o táxi ou o caminhão não podem ser equiparados a local de trabalho, segundo o entendimento do STJ. Se a posse se der na residência de um terceiro, de um parente que não a própria, também não há crime de posse, o crime também será de porte do artigo 14. Se for funcionário do estabelecimento, conforme eu já ressaltei, também responderá por porte. Só responde pela posse o proprietário, o responsável legal pelo estabelecimento. Vejamos então agora o artigo 14, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então vejam que o verbo agora muda, é o porte, mas continuamos no âmbito das armas de fogo, acessórios ou munições de uso permitido. É um delito, é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado ou plurinuclear, já que pode ser praticada a conduta pelos seguintes verbos: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. A prática de mais de um destes verbos no mesmo contexto fático caracteriza crime único. Esta é a característica dos crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado plurinuclear. Aqui nós vamos ter um crime de maior potencial ofensivo, a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Pessoal, o artigo 14, portanto, não vai admitir a suspensão condicional do processo. Não confundam com o delito de posse, lá do artigo 12, que admite o sursi processual. Exemplos de armas de fogo de uso permitido. Isso mesmo só para conhecimento de vocês, porque, em regra, para as provas de defensoria pública, não há essa cobrança do conhecimento de quais sejam as armas de uso permitido ou de uso restrito. Já vamos ver essa diferenciação, mas notem, são exemplos de armas de uso permitido: um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 32, ou calibre 12, uma pistola calibre .380, são todas armas de uso permitido, cujo acesso se dá de forma mais ampla a cidadãos comuns, de maneira mais tranquila, de forma, não digamos menos burocrática, mas há um maior acesso porque são armas de um calibre menos ofensivo. Vamos tratar agora do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que vai tratar da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então vejam que no 16 eu tenho ambas as condutas de possuir,
no interior da residência ou no local de trabalho, bem como de portar. Portar, ou manter, ou carregar, transportar, ou expor, ou emprestar, enfim, todos aqueles verbos que nós vimos lá no artigo 14, repetem-se aqui no 16, com a diferença de que estamos no âmbito das armas de fogo, acessórios ou munições de uso restrito. Aqui também um crime de maior potencial ofensivo. Vamos cuidar, então, da diferença entre o uso permitido ou uso restrito. Estas definições estão lá no decreto 3665, nos artigos 16 e 17 deste decreto. A designação de uso restrito é dada aos produtos controlados pelo Exército e que somente podem ser utilizados pelas Forças Armadas ou autorizadas pelo Exército, algumas instituições de segurança, pessoas jurídicas habilitadas e pessoas físicas habilitadas. Então, são armas de maior potencial ofensivo, de maior calibre, razão pela qual são armas de típica utilização pelas Forças Armadas para fins bélicos, de maneira que as pessoas que terão acesso são aquelas autorizadas pelo Exército, algumas instituições de segurança, pessoas jurídicas e físicas, desde que devidamente habilitadas. Já a designação de uso permitido é dada aos produtos também controlados pelo Exército, mas cuja utilização é permitida às pessoas físicas em geral, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com a legislação normativa do Exército. Para ambos os casos, há o controle pelo Exército, porém, em relação às de uso restrito, como o próprio nome sugere, há uma restrição, uma limitação da sua utilização pelas Forças Armadas, por instituições de segurança e por pessoas habilitadas, ao passo que as armas, acessórios ou munições de uso permitido podem ser acessíveis, em regra, às pessoas físicas em geral que preencham os requisitos e obtenham o seu porte de arma de fogo legalmente, ok? Para o artigo 16, nós vamos ter no parágrafo as condutas equiparadas. Vejam aqui, aquelas pessoas que possuem ou portem arma de fogo com numeração raspada, supressão de marca ou supressão ou alteração de outra forma de identificação que provoquem uma alteração nas características originais da arma, estas pessoas incidirão nas penas do artigo 16, ainda que esta arma seja de uso permitido. Então, o que significa isto? Serão apenadas de forma mais grave, nos termos do artigo 16, aqueles indivíduos que portarem ou possuírem uma arma de fogo de uso permitido, mas que tem a sua marca suprimida, a sua numeração ou outra forma de identificação alterada, ou as características da arma sejam modificadas. Fiquem atentos, porque na maior parte dos casos nós vamos ter armas de origem ilícita com numeração raspada ou com a numeração já muito desgastada, de maneira que não se pode identificar esta arma, e estes indivíduos vão responder pela conduta equiparada do 16. Pessoal, importantíssimo, este crime do artigo 16 é crime hediondo. Foi inserido no artigo 1º da Lei 8.072, que traz o rol dos crimes hediondos, e está lá que consideram-se também hediondos o crime de genocídio e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo restrito, previsto no artigo 16 da lei, todos tentados ou consumados. Então, o artigo 16, na íntegra,
é crime hediondo. Isto porque o legislador busca punir com maior rigor, né, de forma a incidir as restrições todas da Lei 8.078 para aqueles indivíduos que portam fuzis, metralhadoras, aquelas armas longas de repetição, armas automáticas. O legislador objetivou transformar este crime em crime hediondo. O entendimento que prevalece é que o artigo 16 todo, inclusive as condutas equiparadas, seria hediondo, ok? Artigo 16 do anexo do Decreto 3665 de 2000 vai trazer exemplos das armas de fogo de uso restrito. São aquelas armas, munições, acessórios e equipamentos iguais ou que possuam alguma característica do material bélico usado pelas Forças Armadas Nacionais, bem como os calibres 3.7, Magnum, aqui tem algumas marcas, né? .38 Super Alto, .40 SW, 44 Magnum, 45 Colt, enfim. E armas de fogo automáticas de qualquer calibre, metralhadoras, fuzis, enfim, são todas armas de uso restrito. Esta lei que introduziu o artigo 16 no rol dos crimes hediondos foi a Lei 13.497 de 2017. Por ser mais gravosa, ser uma novatio legis impégios, não possui efeitos retroativos. Então, os indivíduos que foram condenados pelo artigo 16 antes da vigência da lei, ou seja, antes de 27/10/2017, não foram abrangidos pelo crime hediondo. Somente quem foi condenado nas penas do 16 a partir da vigência da lei é que pode sofrer, então, os rigores da Lei 8.072, ok? Já ressaltei que prevalece o entendimento de que tanto as condutas do caput quanto as equiparadas do parágrafo são hediondas. Porte de arma de fogo desmuniciada configura o crime previsto lá no Estatuto do Desarmamento. O indivíduo, então, que está na rua carregando um revólver 38, porém este revólver está desmuniciado. Este indivíduo vai responder pelo artigo 14? Sim, é pacífico na nossa jurisprudência que estamos diante aqui de um crime de perigo abstrato. O legislador presume o perigo de dano, de maneira que o fato da arma estar desmuniciada não vai afastar a tipicidade da conduta. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. E o porte de munição desacompanhada da respectiva arma é crime? Também é crime o porte de munição, ainda que esta munição esteja desacompanhada da arma, ainda que o sujeito seja pego com uma arma de um calibre e munições de outro. Não interessa, há o crime. Posse ou porte apenas da munição vai caracterizar o crime, é crime de perigo abstrato, não importa o resultado concreto. O objetivo do legislador, né, e fica muito claro isso, é antecipar a punição de fatos que apresentem um potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Este é o entendimento do STF. Utilização de uma única munição como pingente de colar. Esta situação foi analisada pelo STF e nesta situação específica foi reconhecida a atipicidade da conduta pela insignificância. Então, o indivíduo estava utilizando uma munição, mas completamente fora da sua destinação habitual. A munição foi transformada em pingente de colar. Nesta situação, o STF entendeu que a conduta seria atípica por ausência de lesividade ao bem jurídico, por não haver tipicidade material, aplicou o princípio da insignificância. Eu, como defensora, já me deparei com uma situação semelhante. O pedido e a conclusão foram exatamente os mesmos, a absolvição pela insignificância do indivíduo que também portava uma única munição, já antiga, desgastada, mas como um chaveiro. Nesta situação também foi reconhecida a atipicidade da conduta. É necessário para a caracterização do crime a apreensão e a realização de perícia na arma ou na munição? O entendimento que prevalece é que não,
que é dispensável a realização de perícia na arma apreendida, já que o delito é de mera conduta, é de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração do seu efetivo caráter ofensivo. Porém, se esta arma for apreendida e restar atestada, configurada sua absoluta ineficiência ou ineficácia para efetuar disparos, haverá crime. Nesta hipótese em que o laudo pericial concluir que não há nenhuma possibilidade daquela arma efetuar disparos, não haverá crime, a conduta é atípica pela ineficácia absoluta. Se esta ineficácia é apenas relativa, ou seja, a arma tem um defeito, mas ela eventualmente dispara, esta arma vai ser considerada com potencial ofensivo, então o crime continua a se caracterizar, continua típica a conduta. Pessoal, vamos voltar um pouquinho na lei e tratar agora do artigo 13. Aqui nós vamos ter um crime omissivo próprio no Estatuto do Desarmamento, é um crime na modalidade culposa, negligência e, além disso, omissivo próprio. Interessante este tipo penal. Omissão de cautela, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, nós temos aqui um indivíduo que deixa de adotar cautelas. Nitidamente, então, um crime omissivo e culposo. Se ele deixa de adotar cautelas, ele está atuando com negligência. Este indivíduo, então, deixa a arma facilmente acessível a um menor de idade ou uma pessoa portadora de deficiência que venha se apoderar desta arma. Este é, portanto, o momento consumativo do crime, quando o inimputável ou semi-imputável se apodera desta arma, ainda que não venha a ocorrer qualquer resultado, ou seja, não é necessário que haja disparo, que haja ofensa à integridade física ou morte de ninguém, basta que este inimputável ou semi-imputável se apodere da arma. É um crime de menor potencial ofensivo e omissivo próprio, de perigo abstrato, culposo na modalidade de negligência. Bom, pessoal, quanto ao crime de omissão de cautela, eu trago aqui uma questão do Ministério Público de Minas Gerais que cobrou exatamente o entendimento sobre este tipo penal. Sugiro que vocês leiam atentamente o enunciado da questão. Trata-se de um indivíduo que possuía um revólver registrado em sua residência, embora não tivesse autorização para portar esta arma, e este indivíduo, após efetuar a limpeza da arma, a manutenção, deixou-a em cima da mesa, local onde estavam ali filhos e colegas desta criança, todos menores, com idade média de 8 anos, e uma dessas crianças se apodera da arma e passa a apontá-la na direção dos amigos. Neste momento, entra o dono da arma, tomando a arma do filho e evitando uma tragédia. Nesta situação, o crime que Zé Carabina praticou foi um crime omissivo próprio, a omissão de cautela do artigo 13. Ele não praticou a posse porque ele tinha o registro da arma, embora não pudesse transitar com ela, não poderia portar. Mas dentro de casa esta arma estava registrada. Mas ao deixar esta arma de forma descuidada, de forma negligente, acessível a menores de idade, tendo um deles efetivamente se apoderado desta arma, ele vai incidir nas penas do crime de omissão de cautela. Pessoal, vamos analisar agora o artigo 15, que trata do disparo de arma de fogo ou acionamento de munição. Trata-se de crime de maior potencial ofensivo e aqui nós estamos tratando de um disparo ou acionamento de munição dolosos. Este crime também vai exigir um elemento espacial para sua caracterização, que o lugar seja habitado ou em suas adjacências,
ou ainda este crime vai ocorrer em via pública ou em direção à via pública. Então, este disparo que vai ser penalmente relevante é efetuado em lugar habitado ou nas adjacências, bem como em via pública ou em direção a ela. Notem que este tipo é subsidiário. O que quer dizer um tipo penal subsidiário? Devemos verificar se não houve a prática de um crime mais grave, se o dolo, se a intenção do agente não era praticar um crime mais grave. Aquele indivíduo que dispara com a intenção de acertar, seja para ferir ou para matar, não pratica crime de disparo de arma de fogo, e sim crime de lesão corporal ou de homicídio ou tentativa de homicídio. O crime de disparo de arma de fogo é um soldado de reserva, no dizer da doutrina, ou seja, só vai incidir na hipótese de não se verificar crime mais grave. Pessoal, trago aqui também uma questão bastante interessante do MPDFT a respeito de alguns conceitos que nós trabalhamos na aula de hoje. Aponte a alternativa correta. O proprietário de um bar mantinha, sob sua guarda, há semanas, no referido estabelecimento comercial, arma de fogo de uso permitido, municiada e funcionando perfeitamente, em desacordo com a autorização legal e regulamentar. Então, nós vemos aqui a figura do artigo 12. O proprietário do bar, ou seja, o proprietário do estabelecimento comercial, guardava neste estabelecimento, elemento espacial do tipo, uma arma há semanas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Por ser o proprietário do bar, ele vai incidir na pena do artigo 12, está claro aqui no enunciado. Para fazer uma demonstração do funcionamento da arma a seus clientes, o proprietário do bar a disparou em direção à via pública, situada do lado de fora do bar. Pergunta-se, qual crime ou quais crimes praticou este dono do estabelecimento comercial? Vejam que há, nitidamente, nesta questão, duas condutas. A primeira, do guardar há semanas no interior do estabelecimento comercial a arma, configurando o artigo 12, e num dia, determinado dia, resolve fazer uma demonstração do funcionamento da arma aos clientes, vai até a via pública e dispara em direção a ela, caracterizando-se assim o disparo de arma de fogo do artigo 5º, também praticado aqui, elemento espacial do tipo, em direção à via pública. Então, notem que houve, por parte deste proprietário do bar, desígnios autônomos. Uma primeira conduta, que um crime permanente, que ele mantinha dentro do estabelecimento já há semanas, a arma de forma ilegal, artigo 12, e naquele determinado dia em que se decidiu fazer a demonstração da arma, dispara em direção à via pública. Então, neste caso, a assertiva correta era apontar que praticou os crimes de posse e disparo de arma de fogo em concurso, praticou 2 crimes. Mas aí vocês devem estar se perguntando, e o princípio da absorção ou da consunção? Não seria aplicável nesta hipótese? Pessoal, nesta hipótese, não, justamente porque o examinador deixou muito clara que haviam 2 condutas em 2 momentos temporais distintos. Esta posse, que já vinha se prolongando há um tempo, e esta conduta autônoma da demonstração da arma do disparo em via pública. Porém, se nada houvesse quanto ao elemento temporal de quanto tempo ele já estava guardando aquela arma, falando-se, o enunciado tratando apenas do disparo de arma de fogo num determinado dia, sem que houvesse prova do porte ou da posse da arma de fogo em momento anterior, aí sim nós cogitaríamos da consunção ou da absorção. Não se teria provas da prática de um crime autônomo em momentos anteriores. Então é necessário sempre fazer uma análise cuidadosa do enunciado da questão e, dependendo das circunstâncias fáticas, identificar se havia desígnios autônomos ou não. Vejam que, demonstrado que os 2 ilícitos,
o porte e a posse e o disparo ocorreram em contextos fáticos distintos e com desígnios autônomos, não é possível, não é viável a aplicação do princípio da consunção, ok? Esta é a orientação para provas objetivas. Claro que para provas subjetivas, para a segunda fase, em concursos de defensoria, vamos adotar sempre o posicionamento mais indicado, mais recomendado, mais favorável aos acusados e vamos falar então de princípio da consunção sempre que houver esta oportunidade. Ok, pessoal? Nestes últimos slides, nós vamos trazer aqui o artigo 32, a causa específica de punibilidade para os possuidores e proprietários de arma de fogo que a entreguem espontaneamente, presumindo-se a boa-fé. Estes proprietários serão indenizados, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Pessoal, a súmula 513 do STJ não diz respeito a este artigo 32. A súmula 513 do STJ trata da abolício criminis temporária que o Estatuto de Desarmamento promoveu. É certo que assim que a lei foi editada, nós tivemos uma grande campanha pelo desarmamento da população, de maneira que se permitia aos indivíduos que entregassem as suas armas espontaneamente, assim como aqueles indivíduos que fossem flagrados possuindo arma de fogo, mesmo com o sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, estes indivíduos não foram apenados justamente em razão desta abolício criminis temporária que vigorou até 23/10/2005. Ok? Então, nós tivemos este panorama da Lei 10.826, que aboliu, suprimiu temporariamente as condutas criminosas daqueles indivíduos que fossem flagrados possuindo arma de fogo, inclusive com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Até esta data limite de 23/10/2005, estes indivíduos não cometeram crime em razão da abolício criminis temporário. Atualmente, aquele indivíduo que deseje entregar espontaneamente, possuidores e proprietários de arma de fogo, presumindo-se a boa-fé, poderão ter a punibilidade extinta, desde que preencham os procedimentos administrativos corretos para a entrega desta arma. Esta causa específica de extinção de punibilidade continua a existir, ok? Então, aqui eu trago a evolução legislativa para as questões referentes a esta abolício criminis. Eu trago aqui o histórico das datas em que vigorou esta abolício criminis. Peço que leiam com atenção para que tenham a exata dimensão do que representou essa abolício criminis temporária. Atualmente, só existe esta causa de extinção de punibilidade específica a estes possuidores ou proprietários de boa-fé que desejem espontaneamente entregar suas armas de fogo mediante indenização, preenchendo os requisitos legais e os protocolos administrativos todos. Ok, pessoal? Esta questão quanto às datas da abolício criminis, em razão de já se ter aí alguns anos em que não mais vigora, já deixou de ter tanta importância para o concurso público, mas é importante que conheçam, que saibam desta questão legislativa, desta evolução legislativa, ok? Agradeço a todos vocês a atenção, desejo uma excelente semana de estudos e até a próxima.